Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é soneto. Vamos lá? Bom, vamos abrir o capítulo 6, né? O último capítulo deste módulo, páginas 58 e 59. Observem esta página, gente. Olha quanta poesia podemos encontrar aí. Enquanto vocês observem bem a imagem, eu vou ler o texto de introdução. A leitura proporciona momentos incríveis. A imaginação de quem lê rola solta. E não há limites para se divertir e se encantar. Na literatura, existem autores, textos e histórias que cumprem muito bem esse papel há várias gerações. Vamos falar sobre alguns deles? Bom, letra A. Qual é o seu livro favorito? Quem é o autor dele? B. O que faz você gostar do seu livro favorito e por quê? C. Para você, o que faz um livro ser considerado clássico? E letra D. Quais clássicos você conhece e quais já leu? Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu quero saber o que vocês gostam de ler, qual é o autor favorito. Isso é muito legal a gente compartilhar. Mandem nos comentários. Bom, vamos então ao soneto de hoje. O poema a seguir, ele tenta explicar um sentimento bastante contraditório, confuso, mas muito importante, que é o amor. Eu sou completamente apaixonada por esse soneto. De todos os poemas que já li na vida, para mim, esse é o que toca minha alma, meu coração, e fica sempre essa indagação do que é o amor. Letra A, você já se sentiu confuso diante de seus próprios sentimentos? Letra B, para você, o que é o amor? De que forma ele se manifesta em sua vida? Quero essas respostas também lá nos comentários, tá? Eu não vou ler o poema para vocês. Eu vou colocar uma recitação de uma forma bem musical. Vamos lá? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É um querer estar preso por vontade, é um servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Uau, né? Uma recitação tanto quanto diferente, né? Imagino diferente do que vocês imaginavam. Este soneto é de Camões, tá? Aqui a imagem dele,
poeta português Luís Vaz de Camões é considerado um dos maiores da língua portuguesa. Além de poemas líricos, escreveu a epopeia, Os Lusíadas, sua obra mais importante, na qual narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra é apontada como uma das mais expressivas da poesia universal. Então, Camões é um cara que vocês vão ouvir falar muito enquanto estiverem no meio acadêmico, tá? Vestibular, espera aí vocês, Os Lusíadas, Camões. Bom, interpretação oral. Sua definição de amor se assemelha à apresentada no texto. 2. Nas definições apresentadas no poema, qual chamou mais sua atenção? Que impressões ele causou em você? E 3. Para você, as definições apresentadas fazem sentido? Bom, antes da gente começar a interpretação oral, eu queria falar por que é um soneto, tá? O que diferencia um soneto de um verso de um poema tradicional? Bom, primeiro a grande diferença, né, é a estrutura. Olha só, todo soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. O que seriam isso? Então, duas estrofes contendo 4 versos. Olha só, na primeira estrofe eu tenho 4 versos e na segunda estrofe eu tenho 4 versos. E 2 tercetos seriam, olha só, 3 versos e 3 versos, tá? Então, essa é uma estrutura. A estrutura também é a questão da métrica, tá? Mas isso é um assunto que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, essas são as diferenças. A principal, a que você já bate o olho e você já identifica que é um soneto, é quando ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Bom, 1. Por meio de uma linguagem poética, o poema de Camões busca definir um sentimento que alcança todas as pessoas, o amor. Letra A. Nas 3 primeiras estrofes do poema, de que maneira ele busca definir esse sentimento? B. Com base nas definições apresentadas nessas estrofes, o que se pode concluir a respeito do amor? 2. Releia a seguir o seguinte verso. E é querer estar preso por vontade. Letra A. Com que sentido a contradição desse verso foi utilizada? B. Com base na resposta da pergunta anterior, é possível identificar os efeitos que o sentimento amor causa no ser humano. Quais são esses efeitos? 3. Ao longo do poema, buscou-se analisar o sentimento amoroso de forma lógica e racional, tentando conceituá-lo, inclusive com exemplos. Letra A. Essa lógica seguida no texto foi suficiente para que a definição de amor fosse coerente e eficaz? Explique. Letra B. Na última estrofe do poema, que trata da contradição do amor, o que se conclui a respeito desse sentimento? Letra C. O poema começa e termina com a palavra amor. Por que isso acontece? 4. Levando em consideração seu tema, é possível classificar esse poema como atemporal, ou seja, que pode ser compreendido em qualquer época? Justifique sua resposta. Autor vezes eu lírico. Bom, o soneto lido foi escrito pelo poeta português Luís Vaz de Camões. Camões, portanto, ele é o autor desse soneto. Contudo, para expressar suas ideias, esse autor se valeu de um recurso denominado eu lírico ou eu poético. Isso quer dizer que nesse soneto ou em outros poemas,
as informações, os sentimentos e as ideias do texto não necessariamente correspondem aos do autor do texto, mas sim a essa voz que representa um eu fictício que aparece em primeira pessoa. Dessa forma, o autor dá a voz a um eu lírico que é utilizado para expressar, muitas vezes, sentimentos que vão além dos sentimentos do autor, possibilitando maior criatividade e pluralização dos sentidos do texto. Bom, eu costumo dizer que o eu lírico é, dentro de um poema, o mesmo que um narrador dentro de um texto narrativo, tá? Não são eles necessariamente o autor da obra, tá? Se a gente lê lá uma história em que temos um narrador observador ou um narrador personagem, e esse narrador personagem, por exemplo, ele não é o Diário de Serafina, por exemplo. Vamos lá, peguei o Diário de Serafina. No Diário de Serafina, a narradora é a Serafina, certo? Mas a autora, né, do texto, do livro, não é a Serafina, tá certo? Deu para vocês entenderem esta diferença entre autor e eu lírico. 5. Com base no texto acima, quem o eu lírico do soneto pode representar? Apenas o autor do soneto, Camões, qualquer pessoa que se identifique com as ideias apresentadas ou apenas ao eu lírico? Bom, um poema, né, quando a gente não tem, assim, tem um eu lírico que não se refere ao autor, que não é o próprio autor, principalmente esse soneto de Camões, qualquer pessoa pode se identificar, né? Como eu disse para vocês no início, é um poema que eu me identifico muito. Sempre me identifiquei. Então, quando eu leio esse poema, eu não estou pensando que é o Camões que está falando, né? O eu lírico naquele momento ali sou eu mesma, tá? Então, pela minha identificação com o poema. 6. Nos anos anteriores, você estudou que a estrutura de um poema pode ser formada por versos e estrofes. Letra A. Quantas estrofes há nesse poema? Nós falamos um pouquinho disso no início da aula. B. As estrofes têm a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos? Explique. Letra C. Apresente 3 casos de palavras que rimam neste poema. 7. Assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, quanto às rimas presentes nesse soneto de Camões. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do segundo verso e o final do terceiro verso rima com o final do quarto verso. Parece confuso, mas vocês depois leem com calma que vocês vão entender. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do quarto verso e o final do segundo verso rima com o final do terceiro verso. Nas 2 últimas estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do terceiro verso. Então, confiram lá, procurem todas as rimas e aí vocês vão conseguir identificar aí o que for verdadeiro e falso. 8. Localize nesse poema de Camões uma rima interna, ou seja, que ocorre dentro de um mesmo verso e transcreva aqui abaixo. 9. Releia a última estrofe do poema. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? A frase que forma essa estrofe está escrita em ordem inversa, ou seja, não está na estrutura direta sujeito e predicado, tá? Então, vocês vão reescrever organizando na ordem direta, colocando o sujeito na frente e depois o predicado, tá?
Vamos, eita, passar para a próxima. Letra B. Que efeito de sentido o emprego da ordem inversa causou no texto? Tá? Então, prestem atenção a essa pergunta. 10. Como você pôde notar, ao longo do soneto, o eu lírico tenta definir o amor. Para isso, ele emprega a mesma palavra no início de quase todos os versos. Letra A. Que palavra é essa? Letra B. O que essa repetição provoca no texto? Bom, o poema com estrutura fixa, composta de 4 estrofes, 2 com 4 versos, né, quartetos, e 2 com 3 versos, tercetos, portanto, com 14 versos, recebe o nome de soneto. Um poema de forma fixa. O soneto teve origem no século XIII, sendo mais difundido no período do Renascimento. No Brasil, os nomes que mais se destacaram em composições de sonetos foram Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida. Renascimento. O período histórico-cultural no qual Camões se insere é conhecido como Renascimento, que ocorreu entre os séculos XIV e século XVII e ficou conhecido por seus progressos e realizações nas artes, na literatura e nas ciências. A fonte de inspiração dos intelectuais desse período eram os modelos de civilização grega e romana. Suas obras tinham como características principais a valorização do ser humano, da natureza, da razão e do rigor científico. Além de Camões, que se destacou na literatura, outros renascentistas se distinguiram em diferentes áreas. Então, na pintura temos Leonardo da Vinci, Botticelli e Michelangelo. Na escultura, Nicolas Pisano, Giovanni Pisano e Donatello. Na música, Giovanni da Palestrina, Andrea Gabrieli e Orlando de Lasso. A arquitetura, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti. Na literatura, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Nas ciências, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Bom, então eu posso colocar, depois durante a minha aula, ao vivo, eu vou falar mais um pouquinho sobre o Renascimento, vou colocar um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Então, fazendo as atividades, interpretando esse poema, que é maravilhoso, e qualquer dúvida, me chame no Hangouts. Um beijo grande para vocês e tchau, tchau!